Como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez eu venho aqui para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de dezembro. E o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês é um livro de romance histórico. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu adoro romance histórico. E no mês de dezembro eu tive a felicidade de ler 3 romances históricos. Então assim, eu estou super mega feliz, porque eu gosto muito de livros de romance histórico. E o primeiro livro que eu vou falar com vocês, ele faz parte de uma série, é o segundo livro dessa série. Eu já falei do primeiro livro com vocês, mas o que eu quero falar desse livro, em especial, o que eu queria logo de cara falar desse livro, é sobre as capas. Eu adoro as capas dessa série. São capas, assim, muito bonitas, são capas, assim, bem estilo romance histórico, mas são capas, assim, com cores, assim, bem fortes, envolventes, e eu gosto demais. Olha que capa mais bonita essa daqui. Que capa de bom gosto. O nome do livro é Entre a Culpa e o Desejo. Ele faz parte da série O Clube dos Canalhas. E o primeiro livro dessa série, que também tem uma capa maravilhosa, que é essa capa aqui, que é Entre o Amor e a Vingança. Essa capa aqui verde vai ser o próximo livro da série, o terceiro livro da série. Mas hoje eu venho falar desse livro aqui, do segundo livro da série. Esse livro aqui, ele conta a história da Filipa, que é irmã da Penélope, que foi a protagonista do primeiro livro. A Filipa, ela é conhecida como Pipa. Ela é uma menina, uma garota assim muito inteligente. Ela é uma garota assim que tem uma inteligência fora do normal, assim, e fora dos padrões, das mulheres da sociedade onde ela vive. E por conta, dela ser muito inteligente, dela viver buscando conhecimento, a Pipa de volta e meia está fazendo experimentos científicos, ela é vista como uma garota esquisita, porque enquanto damas, da época dela, está pensando em casamento, em filhos, em bordar, em cuidar do lar, a Pipa, sempre está buscando, novos conhecimentos e nada, a ver com a área doméstica. Apesar, gente, assim, da Pipa ter todo esse conhecimento, de ser essa menina super inteligente, a Pipa também é bem inocente, sabe? É uma menina, assim, que não tem malícia e é uma personagem, assim, apaixonante. A Pipa, gente, ela está prometida, Ela vai se casar com um nobre e ela está a dias, assim, do casamento dela. E a Pipa, ela tem uma grande dúvida, assim, que ela quer sanar, assim, na verdade é um grande problema, na vida dela, porque assim, ela vai se casar, com esse nobre, ele é um homem, assim, muito educado, uma pessoa, assim, super atenciosa, mas a Pipa sente que falta alguma coisa, ela não consegue entender o que falta, nesse relacionamento que ela tem com esse nobre que ela vai casar. E buscando, respostas para tudo isso, ela acha que ela deve, desvendar os mistérios de um relacionamento antes de casar. Então a Pipa, gente, ela quer, conhecer um homem fisicamente antes de se casar. Só que ela quer que seja uma pessoa que não traga, escândalos para a vida dela e que seja uma pessoa que não conte para ninguém o que ela fez. Então ela vai atrás de uma pessoa, atrás de uma vítima, até que ela encontra o Cross, que ele é sócio de um clube, um cassino, na verdade, que é o Clube dos Cafajestes. Ele é sócio, de um cassino, que inclusive, o dono, um dos sócios desse cassino também é o marido da Penélope, do primeiro livro. Então o Cross é uma pessoa, assim, super famosa por ser cafajeste, ele é bem famoso, assim, entre as mulheres de Londres. Então a Pipa acha que ele é a pessoa ideal, que vai ter todas as respostas, para as perguntas que ela tem. Então ela busca, a ajuda do Cross e pede para que ele, a introduza na arte do amor, na arte do envolvimento sexual. Ela acha que esse pedido é um pedido, assim, super simples, porque a Pipa, apesar de conhecer tecnicamente, como que é o relacionamento de um homem e uma mulher, ela não sabe como que é, na verdade, na prática. Então ela quer praticar isso antes de casar. Olha a proposta da garota, como ela é inocente. E o Cross, gente,
ele acaba sendo uma decepção pra Pippa. Porque ela achava que ele era um cafajeste, que ele ia aceitar essa proposta dela assim de primeira, logo de cara, só que ele não aceita. Apesar, né, dele ser um cafajeste, ele acha isso um absurdo, né? Ele acha essa proposta assim, sem pé nem cabeça, que é fora do normal, né? E apesar dele ter essa fama, a Pippa acaba conhecendo um outro lado dele. Só que o Cross, gente, ele tem um grande segredo, né? Os garotos dessa série são garotos assim cheios de segredos, né? Pra quem acompanha a série sabe do que eu tô falando. Então o Cross, ele tem um grande segredo. Então por trás, gente, dessa máscara de cafajeste, dessa máscara, né, que ele vive de libertino, ele não é tudo isso. E a Pippa acaba descobrindo isso aos poucos e a Pippa acaba se apaixonando por ele a dias de se casar. Então ela acaba entrando num conflito muito grande, né? Ela não sabe o que ela vai fazer agora e não tem como ela sair disso. Esse livro, gente, é encantador por conta dos personagens, por conta da história. Eu só achei que foi um pouquinho enrolado, sabe? Porque ele não foi direto ao assunto, ele deu uma enrolada, assim, até o casal realmente ficar junto. E isso pra mim começou a ficar angustiante, mas é uma história, assim, bem interessante. A Pippa é uma personagem que eu gostei demais. Pra mim, por enquanto, ela é a personagem preferida dessa série. Gostei muito da personagem. Gostei do personagem também, é um personagem, assim, bem forte, bem marcante, com uma história assim difícil, uma história dura. E é um livro assim bem gostosinho de ler, você lê rapidinho e é basicamente, né, gente, tudo que envolve um romance histórico. Só que essa autora em especial, ela gosta de colocar outros tipos de enredo, né, outros tipos de histórias assim, que acaba sendo interessante, né, para sair um pouquinho da rotina. E eu gostei demais desse livro e eu super indico a leitura dele. E o próximo livro é de uma autora assim que eu gosto demais. É uma autora assim que eu aprendi a, na verdade, a gostar por conta, né, das histórias que ela escreveu. Ela escreveu uma série que eu sou apaixonadíssima, que é a série da família Sullivan. Para quem acompanha sabe de quem estou falando. Eu estou falando da Bella Andrea. E o livro, né, que eu venho falar com vocês hoje se chama Preciso do Seu Amor, que é mais uma história, né, sobre um personagem Sullivan. Só que, na verdade, essa história conta a história da Mia Sullivan, que é prima dos Sullivans originais, né, da primeira série da Bella Andrea que eu li. Então, a Mia Sullivan é uma mulher, assim, super resolvida, é uma mulher, assim, super independente, ela é corretora de imóveis, ela tem sua própria empresa, ela administra sozinha a sua empresa, assim, é uma mulher que não depende de homem nenhum, é uma mulher, assim, que tem a sua independência financeira já há algum tempo, uma mulher, assim, super madura. Só que a Mia, gente, por conta, né, de uma decepção amorosa que ela teve no passado, hoje ela não consegue se envolver com ninguém da maneira que realmente ela gostaria, né? Todos os envolvimentos da Mia, na verdade, são envolvimentos assim puramente físicos, ela não quer nada sério com ninguém. Quando ela percebe, né, que o relacionamento tá ficando um pouco sério, ela cai fora. Então assim, ela está no relacionamento mesmo puramente para satisfazer suas vontades, né, físicas e nada além disso. E o protagonista dessa história também, ele se chama Ford, ele é um cantor de uma banda de rock muito famosa. E no passado ele conheceu a Mia e ele acabou se envolvendo com a Mia quando eles eram mais novos, só que ele acabou decepcionando a Mia. Então ele foi o causador de tudo isso, né? Por isso que hoje a Mia é uma mulher que não gosta de se envolver seriamente com ninguém, né? É uma mulher que não quer saber de relacionamentos sérios. O culpado foi o Ford. Só que o Ford, gente, ele está numa fase da vida dele que, assim, ele podia ter qualquer mulher que ele quisesse, só que ele não consegue esquecer a Mia. A Mia é a mulher da vida dele e ele chegou num momento da vida dele que ele chegou, né, à conclusão que ele não consegue viver sem a Mia, que não adianta ele ir atrás de nenhuma outra mulher. Na verdade, o grande amor da vida dele é a Mia Sullivan. E ele se muda para Seattle, né? Ele vai procurar uma casa porque ele quer reconquistar o amor da vida dele, ele quer reconquistar a Mia. E quando, né, ele vai para Seattle procurar uma casa, adivinhe quem atende ele? A Mia, né, que é corretora de imóveis, acaba atendendo ele e eles acabam tendo um grande reencontro. Pra Mia, gente, é um choque muito grande, né, porque faz anos que ela não vê o Ford e faz anos, assim, que ela evita ao máximo, né, ter contato com ele.
E pra ela, depois desse reencontro, a vida dela muda de cabeça pra baixo. Tudo aquilo que ela achava que estava no lugar acaba ficando fora de lugar. A vida dela fica uma bagunça. Nada é fácil para esses personagens, né, da Bella Andra. Você sofre junto com eles e assim, é uma história bem encantadora, é uma história que você lê rapidinho e os Sullivans, né, em especial, são personagens assim que eu gosto demais. A Mia Sullivan não foi diferente. A família dela também, assim como a família, né, dos outros personagens do Sullivan, são uma família assim muito unida. A família da Mia também é uma família muito unida. E pelo que eu percebi, né, lendo essa história, nós teremos, né, mais Sullivans por aí, né, dos irmãos da Mia, que são pessoas encantadoras também. E eu gostei dessa história, gostei demais desse livro e eu também super indico a leitura dele. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, ele conta a história de mistério policial. Quando eu comprei esse livro, gente, eu pensei que ele era um livro assim que puxava mais pro lado do terror, mas não, ele puxou mais pro lado do mistério mesmo, tem uma pegada assim sobrenatural e tem uma capa assim bem legal, gostei demais dessa capa. E é de um autor assim muito conhecido, que todo mundo gosta dele, eu também gosto, né, desse autor. Estou falando do livro Joyland, que é uma capa assim maravilhosa, que eu gostei demais. É uma capa assim meio pin-up, né? É bem legal. Quando eu fui na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, eu vi esse livro e eu gostei demais da sinopse, gostei demais da capa também, por isso que eu me interessei em ler, né, esse livro. Esse livro aqui, gente, ele conta a história do Dave, que é um estudante universitário. O Dave, gente, ele tem uma decepção amorosa, né? O amor da vida dele, né, acaba abandonando ele. E por conta disso, ele resolve mudar os ares, né? Ele resolve aceitar um emprego num parque, numa outra cidade, que o parque se chama Joyland, né? O nome do livro é o nome do parque. Então ele acaba aceitando, né, esse emprego. E esse emprego é temporário, né? Ele vai trabalhar no período de férias dele, ele vai trabalhar nesse parque. E o Dave, gente, é um personagem assim, eu sei que a gente não deve comparar, né, um autor com outro autor, porque não é legal, mas assim, a estrutura, né, a característica desse personagem me lembrou muito, né, os personagens do John Green. Porque o Dave, gente, é uma pessoa assim, nerd, super inteligente. Os personagens do John Green geralmente são assim, né? São nerds que gostam muito de uma menina. E lendo o livro, gente, eu lembrei demais, assim, sabe? O John Green. Mas vamos lá, vamos voltar à história. O Dave, gente, como eu já disse, né? Ele teve essa decepção amorosa e foi trabalhar em Joyland. E por ele ser uma pessoa, assim, um personagem, né? Um garoto, assim, muito carismático, assim, eu não digo carismático de popular, porque ele não é popular, mas uma pessoa, sabe aquele tipo de pessoa que se dá bem com todo mundo, que todo mundo gosta dele, que todo mundo quer ser amigo dele, e assim, logo, né, que ele entra, né, em Joyland, ele acaba sendo o queridinho do parque, né, ele faz de tudo, assim, no parque, tá, gente, ele não tem um trabalho específico, ele faz tudo lá no parque, e ele acaba se descobrindo, né, em outras coisas também, que ele acaba virando o queridinho do parque. E quando ele vai, gente, trabalhar nesse parque, ele fica sabendo que um dos brinquedos, que é o trem fantasma, né, as pessoas dizem que esse brinquedo ele é mal assombrado, né, porque alguns anos atrás uma garota que se chamava Linda Gray, ela foi assassinada nesse brinquedo, né, segundo informações, ela foi degolada nesse brinquedo por um suposto namorado e que depois, né, a polícia acabou descobrindo que esse suposto namorado, na verdade, era um serial killer, só que a morte dela, gente, nunca foi desvendada. Ninguém nunca ficou sabendo quem que matou, né, a Linda Gray, e o fantasma dela, né, acaba assombrando, né, o parque. Não o parque todo, tá, mas o brinquedo, né, do trem fantasma. Então, algumas pessoas alegam que já viram, né, a Linda Gray nesses brinquedos. E o Dave, gente, que é uma pessoa assim que ficou muito comovido e muito intrigado com essa história, ele resolve investigar a morte da Linda Gray por conta própria, sabe? Ele resolve que ela merece, né, descanso, que a alma dela tem que descansar e que ele tem como obrigação descobrir, né, quem que assassinou a garota. E ele, por conta própria, começa, né, a investigar o que aconteceu com a Linda Gray, como que foi o assassinato dela, e ele começa a investigar essa história. Então o livro gira em torno disso. É um livro assim, gente, que assim,
eu particularmente esperava uma outra coisa dele. Eu achei que deixou a desejar, tá? Apesar de ser, né, ter sido escrito por um gênio, né? Porém, eu achei que ele deixou a desejar em Joyland. Por quê, gente? Você vai com foco no livro, né, pensando, né, que o menino vai respirar, né, o assassinato da Linda Gray. Você pensa assim que vai ser uma investigação ultra mega assim, surpreendente, mas o livro acaba, gente, focando em outros pontos e deixando um pouco essa parte de lado. Não é tão destacada assim como eu pensei que seria. Ele acaba enrolando muito, né? Contando como foi a decepção do Dave, né? Contando como foi o que aconteceu com ele, com a namorada dele, contando a história da vida dele, onde ele estudou, fala um pouco sobre o parque. Então, assim, eu acho que dá uma enroladinha, sabe? E não vai ao foco principal. Você fica a todo momento, assim, curioso, né, para saber quando que ele vai começar, né, a investigação. E tudo, eu achei que o autor deixou o mais legal do livro pro final. Aí quando você tá lá no desfecho, que você pensa, opa, agora nós vamos saber, né, o que aconteceu com essa garota, quem que matou ela, agora vai começar, agora o bicho vai pegar. Ele acaba introduzindo outros personagens na história para poder fazer o desfecho, né, do livro. É um livro bom, não vou falar que é um livro ruim, mas assim, eu esperava outra coisa do livro, tá? Essa pegada, assim, sobrenatural, é uma pegada que eu não gosto muito, mas assim, quando eu li a sinopse eu sabia, né, que ia ter isso, mas assim, a minha grande vontade, assim, e a minha grande expectativa em relação ao livro era a investigação mesmo, sabe? Eu pensei que era um livro mais policial e não foi o que aconteceu, tá bom, gente? Não odiei o livro, tanto é que ele ficou em terceiro lugar, né, no mês de dezembro, mas sabe quando você tá esperando algo diferente e a coisa acaba arrumando para o outro lado, acaba enrolando e não acaba sendo tudo aquilo que você gostaria? Eu tive essa impressão com esse livro, tá bom? Bom, agora chegou a vez do segundo e do primeiro colocado do mês de dezembro. Agora vocês me perguntam, por que ela vai falar do segundo e do primeiro ao mesmo tempo? Já respondo, porque ele é uma duologia e eu gostei demais dessa leitura. Eu particularmente, gente, gosto muito dessa autora. Essa autora, assim, pra mim foi uma surpresa muito grande. Eu gosto muito da maneira que ela escreve. Eu acho essa autora, assim, uma autora muito inteligente, sabe? Com as palavras, ela é muito inteligente, assim, com os personagens que ela escreve, assim. Ela é uma autora que me surpreende, gente, a cada leitura, a cada livro dela que eu leio, é uma autora que eu me surpreendo com ela. E é uma autora nacional, tá bom? Eu estou falando da Alice FRS. Eu não sei que abreviatura é essa, tá, gente? Mas o livro em especial se chama Borboleta Negra. Esse daqui é o volume 1 dessa duologia. E ele é um romance histórico. Lembra que eu comentei com vocês que esse mês eu li 2 romances históricos, ou melhor, 3 na verdade, né? 3 romances históricos, e ele é um deles, né? Que faz parte de uma duologia. Esse livro aqui, gente, ele tem uma história assim bem complexa, uma história assim com uma personagem assim bem sofrida, que é uma personagem assim que a todo tempo você quer que tudo dê certo na vida dela, que finalmente ela possa viver os seus felizes para sempre, assim, porque ela tem um passado assim muito difícil. Então a autora dá uma judiada, sabe? Dá uma judiada. Eu gostei demais desse livro. Depois eu falo o que eu não gostei dele, porque tem um detalhe assim bem bobinho que eu não gostei dele, mas assim, eu tenho que ser sincera, né? Eu não posso só falar do que eu gostei no livro e não falar do que eu não gostei no livro. Mas vamos ao que interessa. Esse livro conta a história da Ashley. A vida da Ashley, gente, é uma vida assim, cheia de segredos e cheia de mistérios. A Ashley é uma menina que teve um passado, né, na infância dela. Ela passou por um período assim bem difícil da vida dela. Só que eu não posso contar pra vocês o que se passou na vida dela. Então, assim, por ter vivido, né, esse período assim bem difícil, né, na infância dela, ela acabou crescendo uma adulta assim. Como que eu vou dizer? Eu não posso falar muita coisa, porque eu vou contar, assim, eu vou fazer spoiler. Vamos ver o que eu consigo falar sem fazer spoiler. A Ashley, por conta desse sofrimento, gente, ela acabou rumando por um outro caminho, né, da vida dela. Um caminho que ela não gostaria muito, né,
de ter rumado por ele, né, de ter caminhado por ele, mas assim, foi por conta da necessidade dela mesmo. Mas a Ashley, assim, apesar, né, de ter rumado por esse caminho, ela é uma personagem, assim, muito íntegra, assim, uma personagem, assim, é muito humana, é uma personagem, assim, muito bondosa. Ela, apesar, né, de todos esses sofrimentos, né, que ela teve na vida dela, ela nunca se deixou abalar de uma forma que isso dificultasse a vida dela de uma maneira ou dificultasse a vida das pessoas que dependiam dela, assim. Então, ela é uma personagem muito forte, sabe? E um dia, gente, a Ashley, ela acaba reencontrando uma pessoa. O nome dele é Edric, ele é um barão assim, riquíssimo, ele é dono de uma fazenda produtora de cidras, inclusive são cidras assim, preferidas, né, da rainha da Inglaterra, e ele é uma pessoa assim muito poderosa. E ele acaba encontrando, né, a Ashley na cidade. E ele fica encantado pela garota. Ela é uma garota muito bonita, assim. Você percebe que a atração que ele sente pra Ashley, assim, é imediata. E ele meio que fica seguindo a Ashley pela cidade, até que ele acaba confrontando, né, a garota numa loja de doces. Ele acaba se apresentando, né, contando quem ele é. E ele é esnobado, gente, pela primeira vez na vida dele, coisa que nunca aconteceu. Ele é esnobado. A Ashley nem dá tanta importância assim pro título dele, é como se ele fosse uma pessoa qualquer, e ele fica intrigado com isso, e ao mesmo tempo, gente, ele fica encantado por ela, porque ele percebe que a Ashley é uma garota diferente das garotas que ele conhece. Ela não é só bonita, né? Ela também tem algo diferente, e ele fica encantadíssimo por ela, mas assim, praticamente ela dá um fora nele, né? Ela usa meias palavras, fala, né, o suficiente, né, educadamente, é claro, mas ela acaba saindo da loja e deixando ele, né, a vir navios. Só que nesse dia, gente, é um dia assim que tá chovendo muito na cidade. E quando a Ashley, né, vai até o ponto, né, onde ela deveria estar, né, a pessoa que deveria levar ela para casa, ela acaba não encontrando essa pessoa e ela não sabe como que ela vai para casa dela. E ela acaba indo a pé. Quando ela está indo, né, a pé para casa dela, começa a cair uma grande chuva, gente, mas é uma chuva assim muito forte. Sabe quando você percebe que o destino está traçando algo? Então, parece que o destino mandou uma chuva torrencial na cidade e a Ashley acaba pegando, né, grande parte dessa chuva. E quem que ela reencontra no caminho? O barão. Ela acaba reencontrando o Edric, né, que oferece carona pra ela. De primeira ela tenta, né, recusar, né, porque ela não quer a carona dele. Só que ela acaba aceitando. Só que durante esse caminho, gente, eles descobrem que uma ponte que faz ligação pra onde ela mora desmoronou. Essa ponte caiu por conta da chuva. E a Ashley tem que ficar hospedada na fazenda, né, desse barão, o Edric. E ela não quer, gente. Você não entende por que ela não quer. Por que ela não quer contato com ele? Porque você percebe assim, gente, que tem alguma coisa por trás disso. Que ela não gosta dele, que ela não gosta da família dele. Que sabe quando você percebe que nesse angu tem caroço? Então assim, mas ela acaba aceitando que não tem o que ela fazer. Então ela passa a ser hóspede dele. Mas durante essa estadia, gente, você percebe, só que ela quer sair daí. A todo momento, sabe? Ela quer sair, ela quer ir embora, ela não quer se envolver com ele, ela não quer papo com ele, ela não gosta da família dele, você tem alguma coisa estranha por trás disso. Só que a Ashley, gente, ela acaba convivendo, né, com o Edric e ela percebe que ele é uma pessoa totalmente diferente do que ela imaginava. Ela tinha uma outra ideia, né, dele, né, por ele ser uma pessoa nobre, por ele ser uma pessoa muito rica, ela tinha uma outra ideia em relação ao Edric, só que ela acaba descobrindo que, na verdade, ele não é o que ela pensava. O Edric, gente, apesar de ser muito rico, de ser uma pessoa muito influente, né, de ser um nobre, né, porque ele é um barão, né, uma pessoa muito importante, ele é uma pessoa também muito simples, uma pessoa, assim, que trata bem seus funcionários, é uma pessoa de gênero forte, sim, mas é uma pessoa, assim, super humana. Então ela acaba, assim, se apaixonando pelo Edric e ela não sabe o que fazer, gente. Ela fica numa encruzilhada muito grande, porque, assim, ela não quer se envolver com o Edric, ela não pode se envolver com o Edric, mas ela não consegue largar, né, esse sentimento. Então o que ela faz, gente?
enquanto a ponte, né, não é consertada, porque isso vai demorar dias, ela acaba vivendo o momento, né? Ela quer viver aquele momento que ela tem com ele, só que ela é muito ciente, ela é muito convicta que, assim, né, que o problema da ponte se resolver, ela vai embora, né, pra casa dela, ela vai viver a vida dela e vai deixar o Edric pra trás, porque eles não podem se envolver. Só que as coisas não são da maneira que ela gostaria que fosse, e esse livro te deixa assim angustiante, gente. E tem o segundo livro, que continua, né, contando a história dela. Esse daqui se passa em Londres, é de 1870. O livro 2, que é a continuação, né, dessa história, olha que capa mais linda. Borboleta Negra, volume 2. Continua contando a história deles, só que em Londres, de 1871. Agora vamos lá, gente. Vamos lá para a continuação do livro. Vamos ver se eu consigo falar um pouquinho sobre a continuação sem fazer spoiler. Então a história deles, gente, continua nesse livro 2. Só que no livro 2, gente, a coisa tá mais tumultuada. Porque assim, lembra que eu falei que no livro 1 ela não queria envolvimento com ele, então assim, ela não queria saber de envolvimento sério com ele. E no livro 2 acaba acontecendo algumas coisas que eu não posso falar. Gente, se eu ficar falando, eu vou fazer spoiler assim, porque assim, esse livro é cheio de segredos, sabe? Ele é cheio de amarras, é uma história atrás da outra. E se eu ficar falando, gente, muito sobre a história, eu vou acabar fazendo spoiler e não vai ter graça. Você tem que ler o livro pra você descobrir. E o livro 2 foi o que eu mais gostei. O livro 1, gente, lembra que eu falei que tinha um ponto que eu não gostei? Mas vamos lá. O livro 1, gente, eu achei ele um pouquinho enrolado, tá? É um livro, assim, muito longo, a história, assim, é muito demorada. Apesar de ser uma história apaixonante, eu achei que é uma história muito demorada, se enrolou demais em algumas partes que eu achava, né, que deveria ser um pouquinho mais dinâmico e não foi. Então, o livro 1 eu achei um pouquinho enrolado. O livro 2 foi um livro perfeito pra mim, sabe? Foi escrito no ponto. Ele não é enrolado, né? Ele, apesar dele vir revelando, né, alguns segredos, apesar, né, do casal viver períodos turbulentos no segundo livro, eu gostei demais dele, porque assim, ele foi direto ao ponto, foi um livro, continua sendo um livro envolvente, cheio de intrigas, nossa... Romances históricos são livros assim cheios de intrigas, né? O amor, né, da Ashley e do Edric é um amor assim cheio de obstáculos, cheio de pessoas querendo assim destruir, né, essa possível união. Então assim é bem difícil pra personagem, sabe? E a personagem, gente, é uma personagem assim tão altruísta que ela não pensa só nela. Nas pessoas que estão ao redor dela, ela pensa nas consequências, né, desse envolvimento amoroso que ela pode ter com o Edric. Assim, é uma personagem assim apaixonante, gente, com uma história assim de vida super triste, assim, sabe? Mas é uma história muito linda e eu gostei demais desse livro. E essa duologia foi o ganhador do mês de dezembro. E eu sei que vai ter mais livro por aí, que vai contar a história, né, da irmã do Barão, que é a Marguerite, uma das personagens aí que eu gostei demais dela também. E eu tô louca pra ler o terceiro livro, já tem um epílogo, né, no final do livro 2, e com certeza, assim que sair, eu vou ler. Mas é um livro, assim, apaixonante, gente. Você lê um, você quer ler o outro logo em seguida, porque você quer saber o que aconteceu, e eu gostei demais dessa história, e eu super indico, né, esses livros pra vocês. Então é isso aí, gente. Esses foram os livros que eu li no mês de dezembro. Eu queria ter lido um pouquinho mais de livros no mês de dezembro, mas quem me acompanha, né, nas redes sociais sabem que eu fui viajar, né, eu fui pra Bahia, amei a Bahia, eu fui pra Chapada da Diamantina e gostei demais. Então assim, não tive tanto tempo de ler, sabe, gente? Mas tudo bem, não tem problema. E é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam ler algum desses livros, que vocês possam comentar também se você leu algum desses livros. E espero muito que vocês me sigam nas redes sociais também, no Instagram, no Snapchat, no Facebook. Não deixe de curtir nossa página no Facebook também. E é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau!